E nós perguntamos hoje, por que Jesus realizou o milagre? Porque realmente Deus enviou o seu Filho amado ao mundo e porque realmente os atos de Jesus foram feitos, como foram feitos, qual o objetivo de tudo isto, aonde realmente Deus quer nos levar e qual é o produto de todos os atos de Jesus na terra, na sua vida, na minha vida, na vida da humanidade. Nós temos o fato de Marcos. Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, né? E esse evangelho é diferente, tem um propósito, uma maneira de abordar diferente dos outros evangelhos. Ele não está narrando de maneira coordenada uma história, um fato, ou a vida da igreja, ou a vida de Jesus. Ele está relatando partes da mensagem de Pedro, porque ele era um apoiador de Pedro, ele era não é seguidor de Pedro, mas ele apoiava o ministério de Pedro, ele tinha parceria com Pedro, e ele passou a escrever esse evangelho, focando principalmente partes das mensagens de Pedro. Pedro viveu uma experiência muito profunda com Jesus, e nas suas mensagens, Marcos vai pontuando alguns fatos, né? E esses fatos pontuados por ele, realmente são fatos que traz para nós a essência do poder de Deus, a essência da grandiosidade de Deus, a essência daquilo que Deus quer fazer paz, a maneira como Deus tem se manifestado em nós, através de nós. Então Deus tem um propósito com toda a sua história, com tudo aquilo que Ele apresentou. E Ele começa dizendo que, falando sobre Jesus, entrou na sinagoga em Cafarnaum e começou a ensinar. Primeira coisa que nós queremos focar. Entrou na sinagoga e ensino. Entrou na sinagoga para ensinar. Aonde Jesus passava, ele, em primeiro lugar, ensinava a palavra, ensinava o evangelho. O evangelho significa boas novas. Ele apresentava as boas novas de salvação, as boas novas de libertação, as boas novas que era a libertação de Deus através dele mesmo, de Jesus, para cada um de nós, para toda a humanidade. Mas por que ele entrava na sinagoga? Porque a sinagoga era o lugar de pessoas que estavam buscando a Deus. Nós sabemos que a nação de Israel, o povo judeu, é o povo escolhido por Deus para da linhagem de Abraão trazer ao mundo Jesus Cristo. E Jesus Cristo vindo da linhagem de Abraão, vindo da linhagem do povo de Israel, povo preparado para apresentar Jesus. Era um povo que foi comissionado por Deus para apresentar Jesus, para apresentar quem é Deus em todos os povos pagãos da sua época. Em Gênesis 12, de 1 a 3, nós temos lá que Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Já aí estava a grande comissão, a grande responsabilidade de um povo que foi gerado através de Abraão, para desse veio, dessa linhagem, Jesus Cristo viesse ao mundo. E por isso, o povo de Israel tinha uma maneira própria de adorar a Deus. Era o culto, era o tabernáculo, depois era o tabernáculo no deserto, depois era o templo, lá quando entraram na terra prometida, em Jerusalém, o templo de Jerusalém, onde eles adoravam a Deus. E como realmente no templo, muitas vezes as pessoas, os judeus que estavam fora de Jerusalém, em outras regiões, eles não podiam vir sempre ao templo para poder adorar. E aonde estavam, conforme o número de judeus que se aglomeravam, tendo um levita, tendo um sacerdote, alguém para conduzi-los, pastoreá-los, levá-los a Deus, podia-se ali então construir ou iniciar uma sinagoga. Sinagoga nada mais era, que podemos chamar, uma congregação do templo de Jerusalém. E várias cidades ao redor, e aqui no caso Cafarnaum, não tinha um templo, mas tinha sinagoga. Qual a diferença? A diferença é que na sinagoga se reuniam
podiam adorar a Deus, ofertavam, buscavam, eram aconselhados, muitas coisas faziam. Boas partes, 80% mais ou menos dos rituais que faziam no templo, podiam fazer ali. A única coisa era o sacrifício, era a oferta de animais, que não se fazia na sinagoga. Aí tinha que ser em tempo específico, nas festas, podemos dizer, significativas, religiosas, festas de adoração, festas que marcavam o judaísmo. Então eles se dirigiam a Jerusalém e ali no templo ofereciam sacrifícios. Mas na sinagoga era como se mantesse o dia a dia de adoração. Eles oravam 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e ao pôr do sol. Eles tinham todo um ritual, toda uma busca de Deus. Nesse lugar, na sinagoga, foi aonde Jesus ia. Aonde ele chegava, ele buscava se aproximar da sinagoga. Porque na sinagoga que estavam as pessoas que tinham interesse por Deus. Na sinagoga estavam as pessoas que estavam sendo tocadas por Deus. Na sinagoga estavam pessoas que tinham uma visão própria, inclusive profética, sobre Jesus Cristo. É a esses que eles se dirigiam. É a esses que ele buscava de imediato um contato para fazê-los entender o que era o propósito eterno do grandioso Deus, do Deus soberano, do Deus criador de todas as coisas. Então ele entrava na sinagoga. Na sinagoga ele apresentava. E aí o versículo 22 fala que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como mestre da lei. Ou seja, o ensino de Jesus era, podemos dizer assim, oposto aos mestres da lei. Não que o ensino era coisa absurda, estou vendo de fora. Não, ele cumpriu a lei. Ele ensinava sobre a lei. Só que ele ensinava diferente. Ele ensinava como quem tivesse autoridade, como tinha. Ensinava como sendo ele próprio, e era a lei. Ele próprio era o propósito. Então ele era o alvo do ensino. Ele ensinava aquilo que ele mesmo veio para cumprir. Ele ensinava sobre ele. Ele ensinava sobre a verdade do Pai. O Pai que é Deus. E essa expressão de Deus como Pai, essa expressão de Deus como dominador, como Criador, era muito viva nos ensinos de Jesus. Porque ele ensinava, como já disse o texto, ensinava como quem tem autoridade. Jesus tem autoridade. Jesus é Deus. Ele veio ao mundo como Deus, mas também como homem. Veio ao mundo sendo 100% homem, 100% Deus. Ele veio ao mundo, se colocou na posição que você está, que eu estou, que o homem está, para que, através dessa posição, ele pudesse realmente trazer a graça de Deus, viver a expressão de Deus, como você vive, como eu vivo, mostrando a nós que é possível viver, sim, neste mundo, de maneira que agrade ao Senhor. Mas ele viveu para que você pudesse ter vida. Ele morreu para que você pudesse ter vida. E ele se entregou para que você, para que eu, para que nós pudéssemos ter vida. Justamente naquela hora que ele estava na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se dele. Cale-se e saia dele", disse Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Uma das coisas que nós vamos começar já a colocar aqui: o propósito de Jesus quando fez sinais. Sinais no sentido de milagres. Realmente eram expressões do poder de Deus. Era uma das formas que Jesus mostrava que ele é Deus. Os sinais que ele fazia, que ele fez, ninguém fez. Os sinais que ele apresentou, ninguém tinha apresentado até aquele momento. E uma das provas viva de que o Messias seria o Messias e que os judeus observavam muito, os fariseus viviam sempre ao redor de Jesus, observando-o, criticando muitas vezes, mas apenas observando, acima de tudo, buscando saber se realmente ele era o Filho de Deus, se realmente ele era o Messias. Como? Através dos sinais que ele fazia, através dos atos que ele fazia, os atos que os fariseus conheciam bem. Eram sinais vivos de que Jesus Cristo era Deus. E eles não podiam negar isto.
Por isso eles ficaram enfurecidos e levaram Jesus à cruz até. Mas levaram de maneira injusta, porque eles tinham consciência que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do mundo, que ele era e é o libertador de toda a humanidade. E aí, nesse momento, na sinagoga, uma coisa aconteceu diferente, um dos atos diferentes. Um homem endemoniado, dominado pelo demônio, se manifestou. E Jesus expulsou o demônio daquele homem. E o demônio dizia: quem és tu? Eu sei quem tu és, Jesus. Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Todos sabem quem é, inclusive as obras das trevas, sabem quem é Jesus. E temem, e ele já está destruído para sempre. Satanás já está destruído, não vai ser, já está destruído. Ele já está derrotado pelo poder do nome de Jesus. Aonde está a graça de Deus, o poder de Deus, não existe nenhuma atitude que possa realmente dominar o homem. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. E quando pensamos dessa forma, né, da maneira de Jesus agir, todos ficaram tão admirados. O versículo 27 fala que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade se ensina. Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Esse homem é diferente. É um sinal da glória de Deus. Todos os sinais, melhor, todos os milagres e sinais, seja qual for, feito por Jesus, é para manifestar a glória de Deus. É para manifestar que Ele é Senhor. É para manifestar que Ele veio ao mundo para salvar o pecador. É para manifestar, dizendo que Ele tem poder sobre todas as coisas. E que Ele é o único caminho. E que Ele é a única solução. E que Ele é a única opção que o homem pode ter na face da terra. Vivemos num mundo onde o homem busca soluções para tudo, né? Em todos os aspectos, social, político, espiritual. Alguém disse assim: quando você vê uma pessoa falando muito em um assunto, é sinal que alguma coisa não vai bem ali. Por exemplo, ele mencionou, quando você vê uma pessoa falando muito sobre podemos dizer assim, uma doença qualquer, ou mencionando muito essa doença, sinal que essa doença está chamando a atenção no meio da sociedade. No caso nosso, vamos supor a pandemia. Logicamente é claro isso aí, né? Diabetes e outras coisas mais. Quando há uma certa atitude, uma certa preocupação geral, é sinal que alguma coisa não está bem e está fora de controle. Quando vemos alguém falando muito em espiritualidade, nem sempre é positivo, porque existe espiritualidade e espiritualidades. Quando pensamos muito em espiritualidade, nós falamos de uma condição de vida, onde você passa a ter uma identidade com Jesus, onde você passa a ter uma identidade com a palavra de Deus, onde você passa a ter uma identidade com a verdade que vem de Deus, onde você passa a ter uma condição de entender exatamente o que Deus está fazendo. O que é espiritualidade? É você ter uma vida realmente que identifica-se com Deus, através de Jesus Cristo. Mas no bojo desse termo espiritualidade, o homem de hoje está buscando muitas espiritualidades, muitas coisas referindo-se à mente, a coisas transcendentes, que unicamente passa a ser coisas, podemos dizer, esotéricas, coisas que passam do íntimo de cada um, que não tem nenhum valor no sentido espiritual. Jesus não veio trazer espiritualidade, Jesus veio trazer salvação. Jesus veio trazer a vontade de Deus. Jesus veio trazer a soberania de Deus. Jesus veio trazer paz ao seu coração. Independente de espiritualidades. Aliás, ele criticou muito a espiritualidade judaica, que muitas vezes vemos aí que o povo dizia, ele ensina diferente, ele ensina como quem tem autoridade, ele não ensina com espiritualidade judaica, espiritualidade farisaica, espiritualidade dos homens.
Espiritualidade não te leva a nada. O que te leva realmente à verdade é o conhecimento da pessoa amada de Jesus Cristo. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele disse, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E a maneira de buscar a Deus é lendo a palavra de Deus. A maneira de buscar a Deus é orando, se portando diante dele, se prostrando diante dele, buscando discernimento do Espírito. E o Espírito Santo de Deus, trazido através de Jesus Cristo a cada um de nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 14. Ele fala que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos traz o convencimento de que Jesus Cristo é Senhor. Em Lucas 10, de 1 a 23, nós temos um fato maravilhoso. Jesus veio ao mundo para manifestar a vontade do Pai e para estabelecer o reino eterno, o reino de santidade, o reino de libertador. Por isso, eu pedi que o Robson cantasse tão grande, quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Criador de todas as coisas. Nada está fora do controle dele. E Jesus, quando veio ao mundo, ele, na continuidade do seu ministério, ele enviou 72 discípulos às cidades ao redor, onde ele haveria de passar, onde ele estava prestes a passar. E ao enviá-los, ele deu a esses discípulos, de 2 a 2, cada um para uma vila, cada dupla para uma vila, e enviou-os com autoridade, a autoridade dada por Jesus. Autoridade em expulsar demônio, autoridade em ministrar a palavra, autoridade em abençoar, autoridade em ministrar a cura, fazer sinais, como ele fazia. Jesus deu autoridade. E eles foram. E quando voltaram alegres, voltaram exultantes, e voltaram exultantes por aquilo, e dizendo, Senhor, os demônios realmente se nos submeteram. E eles ficaram alegres com isso. E Jesus disse, olha, vocês não devem ficar alegres realmente com tudo isso só, mas acima de tudo, porque seus nomes estão escritos no livro da vida. A maior alegria, o maior êxito nosso, realmente é saber que nossa vida está pautada na palavra de Deus, na verdade do Senhor. E aí, Jesus, depois, nós sabemos a história, ele foi visitar esses lugares, aonde primeiro foram os discípulos, preparando e levando a mensagem inicial. Você, hoje, nós somos os preparadores, nós somos os pregadores da palavra de Deus, os portas-vozes da verdade santificadora. Nós somos aqueles que temos realmente a grande comissão, responsabilizados de pregar a palavra, de apresentar essa mensagem, a mensagem salvadora, a mensagem do Evangelho. Evangelho significa boas novas. E a única coisa que a igreja precisa fazer é apresentar ao mundo as boas novas de salvação, dizendo que Jesus é capaz de salvar. Aliás, Jesus é o único que pode salvar. Dizendo que Jesus pode até curar, mas ele veio mesmo para salvar. A cura é algo, consequentemente, algo que possa existir ou não, mas ele veio para salvar, independente da cura. O objetivo maior ele veio para salvar. Vejam só, um detalhe, Jesus curou muitas pessoas, vamos ver daqui a pouco, inclusive a sogra de Pedro. Jesus ressuscitou pessoas. Mas vou dizer mais, ele não curou todos os enfermos da sua época. Ele não ressuscitou todos os mortos da sua época. Acho que foi 2 ou 3. Foi a filha de uma viúva, uma menina, chamada Talita, e Lázaro. Eu não lembro, por enquanto, de outros. Que ele ressuscitou. Mas ele, por que só ressuscitou 3? Será que só morreram 3 no período que estava aqui? No mundo? Por que só curou uma pequena multidão? Por que não curou todos os enfermos da sua época? Já pensou sobre isso? Já pensou nesse detalhe? Por que Jesus não fez isso?
por que ele não curou todos? E por que ele curou alguns? Ah, falta de fé? Não é isso. Por que ele só fez parte disso? Logicamente, existe fé. Logicamente, ele chegou em uma cidade e ele disse, olha, nessa cidade ele não pôde fazer muitos sinais por causa da dureza do coração daquela cidade. Mas existe uma verdade maior aí. Por quê? Por que ele fez com alguns? E no capítulo 1, né, versículo 30, nós temos a afirmação que a sogra de Simão estava de cama, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, com febre, e falaram a respeito dela, Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e os endemoniados. O povo levou a Jesus, todos os doentes e os endemoniados. E versículo 33 diz que toda a cidade se reuniu à porta da casa. Todos se dirigiram para lá, por causa do milagre, da cura que aconteceu na sogra de Pedro. E com isso, o seu nome foi divulgado, esse fato foi divulgado. E aí todos se dirigiram para aquela casa, buscando o toque, a cura de Jesus. Volto a dizer, mesmo assim, nem todos os doentes daquela época foram curados. Então por que Jesus curou alguns e não todos? Ele podia, de uma forma qualquer, porque ele é Deus, ele podia, independente de situação geográfica, curar todos os enfermos do seu período. Mas por que não foi isso? E versículo 34 diz, Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permita, porém, que esses falassem, e não permitia, aliás, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus curou. Se você começar a pensar na afirmação de Jesus, por que ele curou? Em Isaías, capítulo 61, nós temos uma afirmação maravilhosa. Para você ter uma ideia, Isaías é o livro do profeta Isaías, que foi escrito mais ou menos 740 anos antes de Cristo vir ao mundo. Isaías era um profeta, podemos chamar de profeta messiânico. Ele projetou vários atos ou vários fatos sobre a vida de Jesus. Inclusive, em Isaías 61 diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ele, o Senhor, ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. E enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Isso aqui, guarde esse texto de Isaías 61. Aí, e lá em Lucas, capítulo 18, Lucas 18, nós temos um fato interessante. Lucas 4:18. Temos um fato interessante. Jesus chega de novo na sinagoga. E aí agora ele entra na sinagoga e lhe dão o livro do profeta Isaías para ler. E aí, 18:4. E aí ele vai ler o livro. Ele abre, ele pega o livro, o pergaminho que lhe deram para ler. Porque Jesus, ele era mestre e ele era envolvido já na sinagoga. Era cidadão judeu, ele era judeu e convivia com ele. Ao chegar, sabiam que ele tinha autoridade de ensino. Lhe deram para ler o livro
do profeta Isaías. E ele abriu no capítulo 18, versículo 4, em Lucas 18, onde fala sobre Jesus. Ele leu o texto, e ele, ao ler o texto, ele fala exatamente, o texto fala exatamente sobre Isaías, capítulo 61. E é aí, nesse texto que ele leu, olha só, e Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Versículo 17 diz, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Primeiro objetivo, pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele leu o mesmo texto que Isaías tinha lido lá no passado, lá há 740 anos atrás, mais ou menos. Ele leu o texto, e ao ler o texto, esperava que ele trouxesse uma palavra sobre o texto. Então, ele fechou o livro, versículo 20, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, ele leu a profecia sobre ele e disse, hoje começou a sua palavra, a sua pregação, a sua exposição da palavra ali, dizendo, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem? Jesus. Para levar a libertação aos oprimidos, dar vista aos cegos, enfim, fazer sinais. Os sinais que Jesus fazia acompanhavam o seu propósito. Os sinais eram algo que expressavam realmente a verdade do Evangelho. O Evangelho não é uma argumentação, nem um debate, é uma proclamação. Em seu livro, Marcos deseja que apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus, e suas obras de forma simplificada, porém poderosa. Ele está dizendo, ele está apresentando, dizendo que este é o Jesus que veio para cumprir, unicamente cumprir a verdade, cumprir a palavra, cumprir o propósito, para trazer vida, vida à humanidade, vida a você, vida a todos aqueles que o buscarem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Quando me buscares com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E Marcos, que era um cooperador de Pedro, de confiança de Pedro, ele trouxe essa verdade como sendo algo dito e realizado pelo Senhor. Ele trouxe a verdade como a verdade que Pedro apresentou. E ele então agora traz essa verdade, enfatizando essa verdade em Cristo Jesus. Essas informações não chegaram até Marcos num relato organizado, ou já disse, sequencial da vida do Senhor, mas sobre a forma de pregação, sobre a forma daquilo que Deus quer expressar, a forma do poder de Deus. O Evangelho não é uma argumentação, nenhum debate, já falamos, é apenas a proclamação. Proclamação. Que é proclamação? É Jesus Cristo. Jesus Cristo. E esse, o Filho de Deus. E esse, o Salvador do mundo. Essa a grande ideia. Jesus Cristo é o servo de Deus, que entregou sua vida para salvar o homem pecador. Marcos 10, 45 diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí, quando pensamos nesse livro, nessa colocação de Marcos, uma outra coisa está implícita nessa palavra, nessa verdade. Ele foi escrito para evangelizar, como já falamos, os descrentes, os gentios, ou seja, aqueles que ainda não conheciam a Cristo, e de Roma, e também para motivar os crentes a uma vida de discipulado e serviço, mostrando que Jesus, como é o poderoso Filho de Deus, mas também como servo sofredor. Jesus, ao mesmo tempo que ele é Deus, o poderoso Filho de Deus, ele é servo sofredor. Assim como ele, que é Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos um pouco antes da sua morte na cruz do Calvário.
E ele realmente disse, vocês me chamam de mestre e senhor, lavei os vossos pés, vocês deveis fazer também uns aos outros. Essa é a verdade em nosso coração. A verdade que Deus quer de nós. E aí, essa questão de fazer a propagação, levar as pessoas a um crescimento na verdade. É o que nós chamamos de discipulado. O que é discipulado? Eu posso dar uma definição assim, é um relacionamento comprometido e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda a outro discípulo de Cristo a se aproximar mais dele e assim reproduzir. Vou ler novamente. O que é discipulado? É um relacionamento comprometido e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda a outro discípulo de Cristo a se aproximar mais dele e assim reproduzir. Foi o que Pedro fez com João Marcos. Foi o que Barnabé fez com Paulo. Foi e o que Paulo fez com vários discípulos. Inclusive com Timóteo e assim por diante. É o que Deus nos faz. A igreja é essa dinâmica, onde aqueles que estão realmente na caminhada mais próximo de Cristo ajuda outros que estão chegando agora a conhecer esse poder de Deus, a conhecer essa verdade, a conhecer esse Salvador, esse Libertador, não com apenas uma das espiritualidades deste mundo, mas como o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existem muitos caminhos, só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Vamos pensar sobre isso? Vamos orar nesse sentido? Eu gostaria que você, nesta semana, pensasse sobre quem é Jesus para você. Não importa quanto tempo você tem de convertido ou não, não importa se você é simpatizante ou apenas tem uma religiosidade que o mundo tem, mas eu gostaria que você, independente da sua fé, da sua religião, independente do que você for, independente da sua classificação espiritual, se fizesse uma pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Ele é realmente o Filho de Deus? Ele é realmente o meu Salvador? Ele é realmente o Senhor da minha vida? Ele é realmente aquele que deu a vida por mim? Eu creio dessa forma. Isso é verdade em meu coração? Você é apenas religioso, que busca uma das religiosidades desta vida, que não vai te levar a lugar algum. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vamos orar. Pai, tu trouxeste ao mundo o teu Filho amado Jesus, o nosso amado Salvador e Senhor, aquele que se deu por nós na cruz do Calvário, aquele que tem autoridade porque ele é Deus, autoridade inerente do próprio ser que ele é, autoridade para libertar, autoridade para salvar, autoridade para curar, autoridade para manifestar a sua glória. E para isso que ele veio ao mundo. E para isso é que ele se manifesta a cada um de nós. E para isso que ele enviou o seu Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós te louvamos por teu Filho amado Jesus, por tão grande salvação que tem proporcionado a nós. Ministra no Senhor segundo esta autoridade. Leva-nos, ó Deus, a crer acima de toda circunstância, muito mais do que religiosidade. Livra-nos, ó Deus, do religiosismo. Leva-nos a compreender a profundidade da verdade, da palavra, da sinceridade, da realidade de um Cristo transformador, de um Cristo libertador. Faz-nos compreender assim. Faz-nos entender essa mensagem. Convence-nos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. E leva-nos à presença do teu Filho amado Jesus. Nós oramos, ó Pai, em nome dele. E o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.